Fala, meus queridos visualizadores, bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer enorme ter vocês nesse canal. Vim com a minha testa charmosa dizer que é maneiro ter você aqui. Gente, esse ano é um ano para eleições presidenciais, eleições para deputados, senadores e governadores também. Só que nós sabemos que não é de hoje que pessoas que se dizem de Deus, homens e mulheres que se dizem evangélicos e de Deus e por aí vai, se envolva na política. Tanto é que temos lá em Brasília lá a bancada evangélica, que é bem grande, dos católicos também e tal, mas eu sou evangélico, eu sou protestante, então vou falar pelo que eu entendo melhor. Então vamos lá, pessoal, será que é certo um homem e uma mulher de Deus, pessoas que se dizem de Deus, evangélicos e tal, se envolver na política? Será que é correto? Vou dar minha opinião. Na minha opinião, não é apenas certo, como deve, tem que participar, sim, influenciar direta ou indiretamente. Só que apenas a minha opinião não basta. Vamos na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso, ok? Na Bíblia você não vai achar de fato assim falando mal, não, tá? Não vai. Pelo contrário, você vai ver que quando o homem ou a mulher de Deus exerce a verdadeira política, Deus aprova. Porque lá em Provérbios 29, nós aprendemos que quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio governa, dá ruim. Beleza? Só que, Luan, mas nem todo mundo que é justo é cristão e tal. Realmente, eu concordo. Tem muitos ímpios que são mais justos que certos crentes aí. Eu olho e falo, cara, né, você é crente e não sabe. Você é evangélico e não sabe, tá ligado? Só que a justiça que Deus quer passar não é justiça humana, é a justiça dele. Lógico que nós, na nossa limitação, a gente imita a justiça de Deus, ok? E por que eu falo isso? Porque a justiça de Deus, muitas das vezes, a gente discorda, porque não é mesmo que a nossa, entendeu? Lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo escreve ao povo de Éfeso, quando fala sobre vestir a armadura de Deus, tem uma parte que fala assim, ó, vestir a couraça da justiça. A couraça, ela era responsável por proteger os órgãos vitais aqui do tronco, principalmente o coração. Só que o que mais me chama a atenção, que é ela, principalmente o coração, por quê? Quando fala couraça da justiça, porque devemos vestir da justiça de Deus, ter a justiça de Deus em nossos corações, um coração justo. Tanto é que o salmista nos ensina em Salmo 119 o seguinte: a tua palavra eu guardei, eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, devemos ter um coração justo, devemos ter as nossas emoções justas. Quando nós somos pessoas influentes que governam, exercem governo na vida de outras pessoas, se nós não tivermos as nossas emoções justas, equilibradas, o povo vai perecer sim. Luan, e daí, beleza, mas o que mais? Cara, se você leu Gênesis 41, você vai ver que José, ele tá lá no Egito, né? Sabemos a história, por que ele foi pra lá e etc e tal. Os irmãos, deram uma vacilada com ele, pá. Você vai ver que ele é eleito governador, não de um estado do Egito, mas de todo o Egito. E depois do faraó, o cara era ele, o cara era o brabo, tá ligado? Era o brabo, entendeu? Então, ele era o cara. Só que é um cargo, o quê? Político. E tem mais, não era na sua nação, ele era hebreu, ele era israelita, servia ao Deus de Israel. Então, ele estava em terra estrangeira exercendo um governo assim, de nível altíssimo, né? De alto escalão aí, tá ligado? Ele era um homem de Deus. E olha, a nação prosperou assim tremendamente, por aí vai. Um homem de Deus governando, né? Mais pra frente a gente vê em Esther 2, quando o primo de Esther, o Mardoqueu, depois de muito ser perseguido e tal, ele é exaltado, ele é honrado como primeiro-ministro, mano, de todo o Império Persa, tá ligado? Ele é o cara, assim, depois do rei, assim como José, ele é o que mais mandava. Sendo que também era um judeu, ele era um hebreu, ele era um israelita. Ele não era daquela nação, ele não era do Império Persa, que também é um cargo, o quê? Político, ok? Era um cargo de altíssimo nível. Estou falando de gente que depois do rei mandava, vocês têm noção? É um bagulho doido, assim. Também exerceu, assim, êxito, tá? Exerceu com maestria, assim, o que fez, porque eram pessoas capacitadas, não apenas de Deus, eram pessoas capacitadas para estar ali, entendeu? E eu falo pra vocês, se capacita aí, tá? Porque Deus tem
é um lugar de governo para você ser influente na vida de outras pessoas, beleza? Da mesma forma a gente vê em Daniel, tá ligado? Tipo, Daniel, que também foi perseguido, estava numa terra que não era dele também, era também um homem judeu, era um israelita e tal. Ele estava no Império da Babilônia, então também foi primeiro-ministro, depois do rei ele era o cara que mandava nas províncias lá e tal. Não apenas ele, mas ele traz os seus amigos, né, que trocaram o nome, é mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele traz esses amigos que também eram homens tementes ao Senhor, servos de Deus, para os auxiliar, assim, tipo, auxiliar ele em tudo, que também exerceram um cargo político de alto escalão, assim. E por aí vai, se você vê o rei Davi, os reis de Salomão e por aí vai, cargo de rei é um cargo político, ok? Da mesma forma a Bíblia nos ensina para a gente orar pelos nossos governantes, a gente orar pelas autoridades. O apóstolo Paulo ensina isso em Romanos, que aquele que não se submete, que não honra as autoridades, está cometendo pecado, isso não é certo. E eu fico irritado, cara, quando eu escuto muita gente falando assim: ah, mas vai se vender porque o sistema é sujo e não tem jeito, e blá blá blá, blá blá blá, 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 blá. Cara, se você ficar com essa mentalidade, você não conhece a palavra de Deus. Porque se realmente for dessa forma, eu aprendo em Mateus 5,14 que nós somos a luz desse mundo. Ou seja, a solução para o Brasil não é no próximo presidente sair do altar, meu irmão, é da palavra de Deus, é da Bíblia mesmo, tá ligado? A solução para a nossa nação é homens e mulheres de Deus se levantar, pessoas justas, honestas, se levantar, exercer a sua influência para o bem, para incentivar o certo, pressionar, exigir justiça. Daí que vai vir a solução para o Brasil, tá ligado? E eu vou ser sincero para você, eu oro, eu clamo a Deus para que nessa geração se levante uma juventude, mano, sedenta por justiça, uma juventude disposta, tá ligado? A fazer o certo, a exercer mesmo com justiça, influenciar direto ou indiretamente na política, fazer alguma coisa, não se conformar com esse século, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12:2. Não se conformar, mano, sabe? É buscar mesmo a justiça de Deus, é influenciar, é aconselhar, é saber votar, saber escolher, exercer o seu poder de voto, tá? Nós aprendemos na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, diz que todo o poder emana do povo através de seus representantes. Então, mano, o poder está em nós e vamos exercer esse poder da forma honesta, justa, sabe, gente? Vamos fazer isso. E eu quero fechar esse vídeo com uma oração. Eu quero orar com você, pela nossa nação, para que se levante pessoas com sede de justiça. Já é? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero primeiro agradecer para essas pessoas que estão vindo aí, estão assistindo esse vídeo, as pessoas que estão cooperando aí pelo canal, que o Senhor abençoe e visite a casa de cada um agora. Pai, em nome de Jesus, que se levante na nossa geração homens e mulheres dispostos a fazer a diferença, homens e mulheres dispostos a fazer o bem, homens e mulheres justos, Senhor. Espírito Santo, eu te peço pelos nossos governantes, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê temor, que o Senhor dê prudência, que o Senhor dê, ó Pai, em nome de Jesus, cada vez mais justiça para a nossa nação. Que no nome de Jesus, os nossos governantes, os políticos do Brasil, comece a de fato governar, um governo justo, um governo que vai atender os anseios da nossa população, do nosso povo. Que o nosso povo tenha maturidade e sabedoria para poder escolher os seus governantes, para acompanhar os seus governantes, para pesquisar em quem eles vão votar. Deus, eu acredito na melhora, eu tenho fé. E ó Pai, que cada um que está me assistindo agora, muitos já até se desmotivaram, já não acredita mais que tem jeito. Que essas pessoas, ó Pai, possam entender que Deus, o nosso Deus, é o Deus do Brasil também. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, louvado seja o teu nome. Amém. Gente, brigadão, tá? Tamo juntão. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês.